Nós estamos nessa jornada desde o capítulo 37 e o nosso objetivo é ir até o final, até o capítulo 50 do livro de Gênesis, olhando para a história dos filhos de Jacó, mais do que isso, olhando para a história do povo de Deus, olhando para a nossa história. Essa história não tem a ver apenas com Jacó, com José, com seus filhos, tem a ver com a nossa história também. Então, abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 46. Jacó e sua família vão para o Egito. Eu peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura. Este é um capítulo com 34 versículos, é um capítulo com uma lista aí de nomes, de genealogia, e esses nomes não estão aí por acaso. Eles têm um propósito de Deus ter deixado aí, de Moisés ter registrado esses nomes. Então acompanhe com bastante atenção essa leitura, não permita que nada o atrapalhe de prestar atenção na leitura e na exposição da santa e preciosa palavra do Senhor, que diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Os filhos de Issacar, Tolá, Puvá, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Ao todos os seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade, Zefion, Hagi, Zuni, Esrom, Eri, Erode e Areli. Os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmãs deles. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Rom. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Ardê. São esses os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Russim, os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, eram 76 pessoas. Desculpem, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 76 pessoas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si, a José, para que soubesse encaminhá-lo
a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar qual é o trabalho de vocês, respondam: estes seus servos foram criadores de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Até aqui a santa e preciosa palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos abençoe agora através da exposição da Tua palavra que acabou de ser lida. Fale, Senhor, ao nosso coração, nós precisamos, nós carecemos dos Teus santos ensinos. Não permita que nada nos atrapalhe. Fale conosco, com aqueles que nos acompanham pela transmissão. Também fale ao coração das crianças que já subiram e também com os nossos pré-adolescentes. Pedimos todas essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já mencionei ao longo deste culto, nossa vida ela é cheia de, poderíamos dizer, altos e baixos, no sentido de que momentos felizes, momentos de grande prazer, momentos de satisfação, de regozijo, de restauração. Mas também, queridos, nós enfrentamos na nossa vida dias difíceis, dias de sofrimento. Não são apenas dias de gratidão por aniversário, há dias também de luto, há dias de pranto, há dias de dor, há dias complicados. Não são somente dias alegres, com sol, mas há dias chuvosos e frios que enfrentamos na nossa vida. E quando nós pensamos, e nós temos aprendido sobre a doutrina da providência, ao olharmos para a história dos filhos de Jacó, ao olharmos para a história do povo de Deus, e que Deus conduz todas as coisas, e que mesmo os momentos difíceis fazem parte do propósito de Deus, e os momentos felizes também, nós precisamos entender que o desafio, queridos, é quando Deus muda a nossa vida de um dia para o outro. Nós não podemos deixar de servi-lo, nós não podemos deixar de adorá-lo, nós não podemos deixar de confiar no Senhor, sem perder a perspectiva de que o propósito maior de Deus para nós nesta vida não é uma vida perfeita, não é uma vida isenta de problemas, mas Deus nos conduz com a esperança no porvir, a esperança da vida eterna, sim, como eu citei ainda há pouco, Apocalipse 21, quando Jesus vier, voltar, enxugar dos nossos olhos toda lágrima, quando nós voltarmos com alegria, trazendo os nossos feixes. Então, queridos, ao olharmos para a nossa vida, que é cheia de momentos alegres e difíceis, o desafio é nos mantermos sempre adorando ao Senhor, confiando no Senhor e esperando na bendita esperança da vida eterna. E o resumo da mensagem desta noite é exatamente esse. Ao sermos conduzidos pela providência do Senhor, nos dias de alegria e também de tristeza, devemos nos manter adorando ao Senhor, confiando nele de todo o coração, com a esperança da alegria na vida eterna. Este é o resumo da mensagem desta noite. Nós aprenderemos isto em 3 partes. A primeira delas, queridos, é que Deus nos conduzindo em sua providência nos momentos difíceis e também nos momentos de alegria, precisamos continuar adorando ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Olhe comigo a partir do verso 1. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu o sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Irmãos queridos,
Ao longo, então, destes últimos meses, nós temos olhado para a história dos filhos de Jacó, como eu disse, que não é apenas sobre a história de José, mas é sobre a história do povo de Deus e tem a ver com a nossa história. E nós, desde o capítulo 37 até aqui, a guisa de introdução, de contextualização para os irmãos que talvez não estejam acompanhando toda a série, desde o capítulo 37 nós vimos como Deus, em sua providência, tratando e guiando a família da aliança, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, como a partir do capítulo 37, Jacó, ele demonstra uma predileção pelo seu filho José. E como isso trouxe problemas para aquela família, para aquele jovem e naquele lar. Os irmãos de José passaram a odiá-lo, e quando José tem um sonho da parte de Deus, interpreta aquele sonho, falando que via seus irmãos se curvando diante dele, e toda a família, os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. E nós lemos, queridos, sobre como José foi odiado, como José foi lançado numa cisterna, como José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para uma caravana para o Egito, e como os irmãos de José bolaram um plano e pegaram a roupa de José e embebedaram essa roupa de sangue para enganar o seu pai, para que seu pai pensasse que José havia sido morto por um animal feroz, e foi essa a compreensão, a dedução de Jacó, pai de José. E como José, meus irmãos, foi parar no Egito, num país distante, num outro país, numa outra cultura, com uma outra língua, e numa condição de escravo, e nós vimos, queridos, como ele vai parar providencialmente, não por acaso, mas providencialmente, José vai parar na casa de um oficial do faraó, um homem chamado Potifar. E em tudo isso, queridos, o que Deus estava fazendo, era propósito de Deus que José fosse até o Egito, era propósito de Deus que, em vindo a fome no mundo, ou naquela região, principalmente naquela região, Deus provesse para o seu povo, através ali de José, através do Egito, e faz com que José prosperasse na casa daquele homem chamado Potifar. E faz com que Potifar, por causa do Senhor estar com José, aliás, guarde isso, lembre-se o que nós vimos no capítulo 39, como Deus estava com José, e o texto repete isso, o Senhor estava com José. E porque Deus estava com José, o que acontece? Tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, e logo Potifar o colocou como seu administrador geral. Mas nós conhecemos a história, nós vimos que nem tudo é flores, e nós lemos sobre a mulher de Potifar, que passa a assediar José, e José se mantendo fiel a Deus e se mantendo fiel a Potifar, e aquela mulher então passa a caluniá-lo, e Potifar, é claro, vai dar ouvidos à sua mulher, e lança José na prisão. Aquele servo do Senhor, conduzido pela providência do Senhor, sem entender certamente o que estava acontecendo, mas confiando que Deus estava na direção de todas as coisas, mesmo tendo a sua vida mudada de tempos em tempos, mesmo experimentando reviravoltas, ora sendo honrado, ora sendo caluniado e depois lançado na prisão. Mas aquele homem, pela graça de Deus, conduzido pela providência de Deus, ele não deixa de servir, ele não deixa de confiar. E naquela prisão, meus irmãos, ali, não por acaso, mas na prisão da prisão do rei, que eram lançados naquela prisão aqueles que tinham alguma ligação com o rei. Ele fica ali, e logo o copeiro-chefe e o padeiro-chefe são lançados naquela prisão. E ele interpreta o sonho daqueles dois, e ainda ele diz para o copeiro-chefe, olha, você vai ser restaurado, não se esqueça de mim quando tudo isso acontecer. Mas aquele homem é restaurado à sua posição de copeiro-chefe de Faraó e se esquece de José por um tempo. E José continua servindo ao Senhor, José continua adorando ao Senhor, José continua confiando no Senhor, porque o texto não fala que José se revoltou, então a nossa dedução é essa. E quando José é lembrado e é levado para poder então interpretar pelo agir do Senhor o sonho de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, Faraó o coloca como o governante, o segundo maior do Egito. Percebam, meus irmãos, quantas reviravoltas, ora num buraco, ora sendo levado como escravo, ora sendo abençoado na casa de um homem,
ora sendo caluniado e preso, e agora colocado como o segundo maior do Egito. E percebam, dentre todas essas reviravoltas, o que nos chama a atenção é que aquele homem, tendo o seu coração forjado por Deus através da providência, ele vai sendo tratado e vai crescendo e vai sendo amadurecido para ser usado por Deus. E quando nós olhamos para este capítulo, capítulo 46, que trata, e nós já vimos como os irmãos de José, quando vem a fome na terra, eles vão até o Egito em busca de comida, e nós vimos nos capítulos anteriores como José os recebe, Deus através de José trata o coração dos seus irmãos, e faz com que eles pudessem considerar sobre os próprios pecados, e faz com que eles pudessem demonstrar arrependimento pelos próprios pecados. É Deus na sua providência, tratando com José, tratando com os irmãos de José, tratando com Jacó, tratando com o Egito também, tratando com tantas pessoas. Aliás, Deus na sua providência, quando algo acontece, Deus trata com muitas pessoas através de um acontecimento. E irmãos queridos, os irmãos de José, depois José se dá a conhecer aos seus irmãos. E agora, José quer ter o seu pai com ele. Seu pai que por 22 anos acreditava que o seu filho estava morto. E então José diz para os seus irmãos, vão lá para Canaã e tragam papai também. Eu quero meu pai comigo. E então eles vão em busca de Jacó. E ao olharmos, queridos, para o versículo 1, nós lemos que Israel, que é o nome que Deus deu a Jacó, o nome pactual, Israel partiu com tudo o que possuía. Você já parou para pensar o que significa isso? Jacó, ou Israel, estava bem estabelecido em Canaã. E lembremos-nos, meus irmãos, Canaã não era qualquer lugar, era a terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. A terra, meus irmãos, da promessa, a terra da promessa, a terra do povo da aliança. Mas ao saber, como nós vimos no domingo passado, que José estava vivo, e que José estava no Egito, e que havia prosperidade no Egito, e que José queria vê-lo, Israel, Jacó, deixa tudo, ou aliás, melhor, mais do que isso, pega tudo o que ele tem, e parte com tudo o que ele possuía, para o Egito. E diz o texto que nesta jornada rumo ao Egito, e era uma viagem, né, de alguns dias, cerca aí talvez de 2 semanas, de quase 15 dias, e quando eles estão passando ao sul de Canaã, eles passam por uma região chamada, um lugar chamado Berseba. E Berseba é um local bastante significativo, principalmente para Jacó. Porque seu avô Abraão havia adorado a Deus em Berseba. Seu pai Isaque havia adorado ao Senhor em Berseba. E percebam, diz o texto, que ao chegar em Berseba, o que é que Israel, o que é que Jacó faz? Oferece sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Moisés, o narrador, quem escreveu, quem Deus iluminou, quem Deus inspirou para trazer essa história, e lembremos-nos quem foram os primeiros que ouviram acerca dessa história. Foram aqueles que Moisés conduzia pelo deserto rumo à terra prometida. Moisés faz questão de colocar aqui que ele ofereceu o sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Quando eu preparava esse sermão essa semana, eu estava animado, pensando que eu pregaria no domingo de manhã, pensando no batismo da Catarina, pensando no batismo também da Ashley, que acabou também não acontecendo, porque Samuelzinho, o irmão da Ashley, ficou doente. E eu ficava pensando sobre isso, como Deus, o Deus da aliança, conduz o seu povo. E Deus, na sua providência, vai abençoando os pais e vai abençoando os filhos, para que os filhos, e vejam que propósito maravilhoso esse, para que os nossos filhos adorem ao nosso Deus como nós adoramos, para que nós adoremos ao nosso Deus. Eu falo como alguém que é filho da aliança, porque minha mãe serviu ao Senhor e ainda serve até hoje. Aliás, meu avô, quando meu pai foi se casar com ela, né, meu pai teve que prometer que casaria na igreja presbiteriana. Ele não era presbiteriano, ele era alguém não praticante da religião que a família dele seguia. E ele teve que prometer para o meu avô que ele casaria na igreja presbiteriana, e de fato casaram na igreja presbiteriana independente, lá do sul de Minas, e que os filhos seriam batizados na igreja presbiteriana, como de fato eu e meu irmão fomos,
e que seriam criados na igreja, numa igreja aliancista, numa igreja reformada, numa igreja que crê no Deus da aliança. E sendo minha mãe alguém pertencente ao povo da aliança, pôde consagrar seus filhos ao Senhor e criar os filhos ensinando a amar o Deus que ela amava. E hoje eu e meu irmão amamos o Deus que minha mãe ama e adoramos o Deus que ela adorou ao longo da vida, que meu avô adorou ao longo da vida e que pela graça de Deus, antes de morrer, meu pai também pôde adorar. Então vejam, queridos, Deus conduzindo, e por isso eu ficava animado pensando ao longo da semana de pregar logo de manhã com um batismo infantil para falar sobre isso. Mas Deus vai e revira toda a nossa vida, e eu não imaginava que estaria pregando esse sermão à noite. Não imaginava que minha tia faleceria. Edgar não imaginava que Samuelzinho ficaria doente e que não poderia batizar Ashley. Irmãos queridos, a nossa vida sofre reviravoltas. E aqui, meus irmãos, nós temos aqui Jacó, Israel, sofrendo uma reviravolta. Ele que estava estabelecido em Canaã, agora ele junta tudo e ele sai de Canaã. E ao passar por Berseba, ele adora o Deus do seu pai. Ele adora o Deus de Isaac, que era também o Deus de Abraão, que era também o Deus do seu filho Jacó, e o Deus dos seus demais filhos, e que seria o Deus daquelas 70 pessoas que saíram para o Egito, e que seria o Deus daquele povo que ao longo de mais de 400 anos se multiplicou no Egito, e que seria o Deus da multidão que mais de 400 anos sairia do Egito para depois voltar para Canaã. E que seria o nosso Deus. E percebam, irmãos, diante das reviravoltas, nós temos aquele homem que foi de difícil trato ao longo da sua vida, que por vezes que fez tantas coisas erradas, mas que ao ser trabalhado pelo Senhor através da providência, agora ele adora o Deus do seu pai. Eis Israel, Jacó, adorando o Deus do seu pai em Berseba. Nós aprendemos, queridos, que Deus, nos dirigindo pela providência, Ele nos dirige por um propósito maior, que não é simplesmente torcermos para o mesmo time de futebol que o nosso pai torcia, que não é simplesmente seguir a profissão do pai, que não é simplesmente ter bens como os pais tinham, algo muito maior, que é adorar o Deus dos nossos pais, o Deus da aliança. E eis, meus irmãos, tratando com Jacó, com Israel, a ponto de que agora ele está manifestando adoração, amor, fidelidade ao Deus de Abraão, seu avô, ao Deus de Isaac, seu pai, no mesmo lugar que seu avô e seu pai adoraram ao Senhor. Irmãos, nós somos tentados, diante das reviravoltas que nossa vida experimenta, reviravolta de emprego, reviravolta de casa, de cidade, reviravolta de relacionamentos tantas vezes, reviravolta causada por doença, por morte, reviravolta causada por abandono, reviravoltas as mais diversas em que enfrentamos na nossa vida, ora alegres, ora experimentando sofrimento, reviravolta diante de o resultado de um exame, reviravolta diante de uma declaração de uma pessoa amada, reviravoltas. Nós, meus irmãos, por vezes somos tentados a mudar o nosso comportamento. Quando tudo ia bem, eu adorava. Mas quando surge uma reviravolta, agora é o momento de murmurar, de se revoltar. Afinal de contas, Deus mexeu na minha vida, Deus bagunçou a minha vida, então não vou adorar mais não. Ora, nós não cremos que Deus conduza a nossa vida através da providência? Ou você acredita em acasos, em azar, em sorte, em acidentes? O povo de Deus, como nós temos aprendido desde o capítulo 37, nós não podemos crer nesse tipo de coisa. Nós temos que acreditar, meus irmãos, crer de todo o coração, num Deus que dirige as nossas vidas, o Deus que conduziu José, desde a época em que ele era odiado dentro de casa, desde quando ele foi lançado numa cisterna, num poço, e depois vendido como escravo e vai ir parar no Egito, em todos aqueles momentos era a mão de Deus. Não era uma questão de sorte e azar, não era uma questão de acidente, não era uma questão de acaso, mas a boa mão de Deus conduzindo José
para um fim, para um propósito ali, meus irmãos, bem específico, numa história que tem a ver com uma história ainda maior, que é a história da redenção do povo de Deus, e é assim que Deus nos tem conduzido. E às vezes, meus irmãos, o caminho é pedregoso, é esburacado, às vezes as curvas são bem fechadas, mas em tudo é Deus guiando as nossas vidas, e você não pode deixar de adorar quando as coisas não estiverem de acordo com a sua vontade. Há um cântico que nós costumamos cantar, e eu fico preocupado quando nós cantamos esse cântico, pensando, será que nós estamos falando a verdade? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. A gente canta isso, mas quando a nossa vida sofre uma reviravolta, e uma reviravolta pelas mãos do Deus, que conduz todas as coisas para a glória dEle e para o nosso bem, o problema é que às vezes nós não enxergamos o bem naquele momento, mas o propósito é abençoador, nós não louvamos a Deus, nós reclamamos, nós murmuramos, nós começamos a experimentar medo, ansiedade, porque é que as coisas estão desse jeito, e começamos a ficar com medo, e deixamos de adorar. Eis Israel, Jacó, experimentando uma grande reviravolta, deixando a terra prometida, rumo ao Egito. Que coisa estranha! Ainda mais quando nós consideramos o que significa o Egito no mundo bíblico. Mas eis Israel, Jacó, confiando nos propósitos de Deus, alguém que durante muito tempo falhou, mas eis agora Israel, adorando ao Senhor, não importando as circunstâncias, adorando ao Senhor, sem entender, quem sabe, o porquê do Egito, adorando ao Senhor, saindo da terra prometida rumo ao Egito, com tudo que ele possuía. Essa é a primeira lição, queridos irmãos. Aprendermos a continuar adorando ao Senhor, não importando as circunstâncias, porque este é o propósito de Deus. Se Deus guia todas as coisas, por que deixar de adorar? Por que adorar somente quando tudo faz sentido? Por que adorar somente quando as coisas acontecem do jeito quando nós queremos? Aliás, é interessante que Jacó, ou Israel, está aqui reproduzindo a forma como o seu avô agiu. Porque lembrem-se, meus irmãos, que Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, lá em Ur dos Caldeus, ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar para ele. E o texto diz que Abraão junta o que ele tem e vai. Vai para um lugar que ele nem sabia para onde. O autor aos Hebreus diz que Abraão partiu sem saber para onde ia, mas ele vai. Há uma música da Ana Heloísa, Ana Heloísa, né? Aliás, se os irmãos não conhecem as músicas da Ana Heloísa, eu recomendo que procurem e ouçam as músicas de Ana Heloísa, é uma bênção. E numa das suas músicas ela diz assim, não conheço o caminho, mas conheço bem meu guia. Eu não conheço o caminho, mas eu conheço bem meu guia. Tempos depois, Deus chega para Abraão, avô de Israel, avô de Jacó, e diz assim, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e oferece-o em holocausto, num lugar onde eu vou te mostrar. E diz a Bíblia que Abraão, confiando no Senhor, para a glória do Senhor, como um ato de adoração, ele racha a lenha, ele prepara a lenha, prepara o jumento, pega 2 dos seus servos, pega Isaque, a quem ele amava, e parte para um lugar onde Deus iria mostrá-lo, para sacrificar o próprio filho. Não porque ele não amava, a Bíblia diz, Deus diz, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama. Ele amava o filho. Mas é claro, ele amava ainda mais a Deus. E ele confiava que Deus não quebraria a promessa. Abraão cria que Deus não deixaria de cumprir a promessa de fazer dele pai de uma numerosa nação. E Abraão sabia que a promessa não era através de Ismael, mas era através de Isaque. E Abraão, diz o autor aos Hebreus, que acreditava que Deus ressuscitaria Isaque, mas não quebraria a promessa. E num determinado momento da caminhada, Abraão diz assim para os seus servos, vocês vão ficar aqui. A partir de agora vou eu e o menino. E depois de havermos adorado, voltaremos. 2 coisas me chamam a atenção. A expressão que Abraão usa para o ato de sacrifício do próprio filho, adorado. Abraão cria que o ato de obedecer ao Senhor, mesmo sem entender, confiando no Deus da aliança, seria um ato de adoração.
Abraão estava resolvido a adorar ao Senhor, mesmo Deus promovendo uma reviravolta na sua vida. E não era uma grande reviravolta, aquela ordem estranha do Senhor, mas Abraão cria que Deus não quebraria a promessa, porque ele diz, depois de havermos adorado, voltaremos. Gênesis 22. Irmãos queridos, agora nós temos o filho de Isaque, a quem Deus não permitiu que Abraão sacrificasse, porque Deus proveu para ele ali, através de um animal preso entre os arbustos, a ponto de Abraão dizer, a partir de agora, este monte se chamará Monte Yahvé-Jireh, um monte Deus da provisão. E está anos depois, no mesmo local de adoração, Israel adorando ao Senhor. Não deixe de adorar ao Senhor, não importando as circunstâncias, mesmo quando a sua vida sofrer reviravoltas. Lembre-se, as reviravoltas que a nossa vida sofre não são obra do acaso, mas é Deus, o Deus da providência, guiando as nossas vidas para a glória dEle e para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. Mesmo quando não entendemos. Percebam, queridos, que Jacó está deixando então a terra prometida, mas não está deixando o Deus da promessa. Se Jacó cresce que a terra prometida era a maior de todas as bênçãos, ele não teria ido embora. A esperança de Jacó não estava na terra prometida, mas no Deus da promessa. Jacó está seguindo a Deus, prova disso é que ele adora o Senhor. Melhor, eu muitas vezes ouvi reverendo Hernandes dizer essa frase, né? Melhor do que o Deus das bênçãos, melhor do que as bênçãos de Deus é o Deus da bênção. Melhor do que a provisão de Deus é o Deus da provisão. Adore ao Senhor, não importando as circunstâncias, mesmo nas reviravoltas da vida. Mas em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos neste texto, é que Deus nos conduz na sua providência, não somente para adoração a Ele, e é por isso que devemos adorá-lo em toda e qualquer circunstância, mesmo ao experimentar reviravoltas, mas também Deus nos conduz na sua providência, através da sua presença. E é por isso, queridos irmãos, que devemos confiar nele, mesmo quando experimentamos reviravoltas na nossa vida. Olhem comigo, queridos, a partir do verso de número 3, aliás, a partir do verso 2. Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Irmãos queridos, Jacó tem essa visão da presença do Senhor, e Deus falando com ele. Que coisa maravilhosa deve ter sido. E não é que ele experimentava isso todos os dias, não. Às vezes a gente acha isso, né? Aos patriarcas, eu acho que todo dia Deus aparecia para eles, como lá em Gênesis, no início de Gênesis, quando Deus aparecia, passeava pela viração do dia, lá no Éden, e falava com Adão e Eva. Não era assim. Mas aqui, meus irmãos, Deus aparece para Jacó. E Deus traz palavras confortadoras, palavras animadoras, palavras que trazem grande confiança ao coração daquele homem. Diante daquela reviravolta, ele começa dizendo no verso 3, eu sou Deus. Que Deus? O Deus de seu pai. É o Deus da aliança, é o Deus de Isaque, que é o Deus de Abraão, pai de Isaque e avô de Jacó. É o Deus, queridos, da aliança, o Deus que formou um povo para si, um Deus que tem guiado esse povo, assim como ele guiou a vida de Abraão, e guiou a vida de Isaque, estava guiando a vida de Jacó, e estava guiando a vida de José e os demais irmãos, e continuaria guiando a vida do seu povo. Não somente daqueles 70 que entraram no Egito, mas do seu povo que se multiplicou no Egito, que saiu do Egito, e que entrou na terra prometida, e o seu povo até os dias de hoje, que somos nós. O Deus de Isaque. Ele diz, eu sou o Deus de seu pai. E então vem esta expressão tão maravilhosa, não tenha medo. Há uma reviravolta. Mas você, Jacó, não precisa ter medo de ir para o Egito. Por quê? Porque lá eu farei de você uma grande nação. Primeiro ele diz, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. E é Deus, meus irmãos, ratificando a promessa, confirmando a promessa que ele havia feito a Abraão, que ele havia feito a Isaque, e que ele havia feito ao próprio Jacó.
Aliás, ele havia dito para Abraão que a descendência de Abraão iria para o Egito, passaria lá 430 anos, mas retornaria. Deus trataria com o seu povo e eles retornariam. Eis aqui, meus irmãos, o Deus da providência, o Deus da aliança, dizendo para Jacó: não precisa ter medo, confie, porque eu que estou levando você para lá, eu tenho um propósito abençoador. E olha o que ele diz, meus irmãos, ainda no verso 4, eu irei com você para o Egito. Irmãos, Jacó não precisava ouvir mais nada, isto bastava. Não, mais do que dizer assim, como certa feita ele disse para Moisés, né? O meu anjo vai com você. Não. E não é que ele diz assim, olha, pode ir tranquilo porque você será abençoado. Mais do que isso, Deus está dizendo para ele, eu irei com você. Palavras que ele vai repetir, que Deus vai repetir cerca de 400 anos depois para Moisés. Palavras que ele vai repetir depois com a morte de Moisés para Josué. Não temas, eu serei contigo. Ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Eis, meus irmãos, as palavras do Senhor, palavras que Deus nos lembra a nós hoje. Nas reviravoltas da vida nós não precisamos temer, porque o Deus que permite reviravoltas é o Deus que guia todas as coisas e é o Deus que prometeu estar com o seu povo. Mais uma vez citando Ana Heloísa, não conheço o caminho, mas conheço bem meu guia. Porque é aquele, meus irmãos, que traçou o caminho para nós. Mais do que isso, é aquele que não somente traçou o caminho, que por vezes é cheio de passagens difíceis, mas é o Deus que promete estar conosco. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Deus está dizendo para Jacó, eu vou estar com você, você vai morrer lá. Você vai morrer lá. Você vai voltar de lá, porque Jacó não seria sepultado no Egito, seria sepultado na terra prometida, como de fato foi. Nós veremos isso daqui a alguns capítulos, nós veremos isso. Com a morte de Jacó, José indo para Canaã sepultar o seu pai, numa caravana ali, numa situação maravilhosa de louvor, de pranto, de choro, mas de adoração ao Senhor, onde Jacó vai ser sepultado na terra prometida. E José que fecha os seus olhos. Deus está dizendo o que haveria de acontecer. E Deus tem dito para nós sabemos o que haverá de acontecer. Nós, meus irmãos, voltaremos com alegria, trazendo os nossos feixes. Porque Jesus há de voltar, Ele prometeu. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E Ele foi nos preparar lugar. E um dia voltará para que onde Ele está, estejamos nós também. E nós habitaremos com Ele para todo sempre. Você pode crer nisso. Diante das reviravoltas da nossa vida, das mudanças inesperadas, e algumas delas até planejadas, mas sem muitos detalhes, nós podemos continuar confiando na presença do Senhor. Talvez você não saiba para onde você vá, mas basta você saber que o Senhor vai estar com você. Abraão partiu sem saber para onde iria, na certeza de que Deus estaria com ele. Agora o seu neto Jacó está indo para o Egito, na certeza de que Deus estaria com ele. E nós vemos então, queridos, que isso tudo leva o servo do Senhor a confiar no Senhor. E mais, quando nós lemos a partir do verso de número 5, diz que então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. E foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. E então, irmãos queridos, nós lemos no verso 7 que seus filhos e os filhos de seus filhos, e as filhas e suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Tudo que ele tinha foi para o Egito, na confiança de que Deus o estava guiando, na confiança de que Deus estava com ele, continuaria com ele, e faria ele e a sua família prosperar no Egito, e sustentaria a sua casa e a sua descendência no Egito, até quando Deus trouxesse de volta o seu povo, os seus descendentes para Canaã. E Jacó cria nisso. Você crê nisso? A partir do verso de número 8, até o verso 27, nós temos aquela lista de nomes, muitos deles estranhos. Os irmãos perceberam, alguns deles eu tive até dificuldade de falar aqui.
E o que essa lista mostra, irmãos queridos? Nós vemos que Deus fala com Jacó e encoraja através das promessas de bênção, presença e retorno. E nessa lista aqui desses nomes, alguns deles muito estranhos, nós temos aqui uma lista de um grupo, talvez não tão grande, você pode perceber aí. O verso de número 27 cita 70 pessoas, né? 70 pessoas ao todo. Que entraram no Egito foram 70. E aqui ao falar dos filhos, da descendência, dos filhos, da descendência de Jacó, 70 pessoas ao todo, nós temos um grupo que não é muito grande, mas que mostra como Deus é o Deus zeloso e fiel. E isso incentiva mais a nossa confiança no Senhor. Percebam, meus irmãos, que na sua bondade, nós vemos Deus suprindo o seu povo. E eu estava lendo um comentarista bíblico dizendo o seguinte: você olha para os versículos 8 a 27 e revisa os nomes de Israel, você vê Deus por meio de Moisés, registrando esses nomes para que eles possam se lembrar de seu poder no dia em que forem tirados do Egito. Porque, irmãos queridos, é Deus guiando essas 70 pessoas, e Deus que faria, como Ele fez, aquelas 70 pessoas multiplicar no Egito, crescer no Egito, serem abençoadas no Egito. E vocês devem se lembrar que quando Moisés recebe essa revelação de Deus, escreve essa revelação de Deus, os primeiros ouvintes dessa história foram os descendentes de Jacó, que foram multiplicados no Egito, e que foram libertos do Egito, e estavam sendo conduzidos por Moisés, de volta a Canaã, de volta à terra da promessa, e eles precisavam ser lembrados, que o Deus que os estava guiando, ao longo daqueles anos no deserto, foi o Deus que os levou através das gerações passadas, através daquelas 70 pessoas dos descendentes de Jacó, até o Egito. Obviamente Deus teria que fazer uma grande obra, para transformar aquela pequena ninhada numa nação, e Deus fez. E percebam, irmãos, este número relativamente pequeno de pessoas, vai para a terra do Egito como a família de Israel, e sairá, não como 70 pessoas, mas com uma multidão de milhões de pessoas, do Egito através de Moisés, de volta à terra da promessa. O comentarista então, ele diz, esta pequena lista, um dia contrastará fortemente. Essa pequena lista que temos nos versos 8 a 27, um dia contrastará fortemente com a multidão de pessoas que Deus tiraria do Egito. E não é de admirar que Deus dirá a Israel, lá em Deuteronômio 7:7, quando eles estiverem prestes a entrar na terra de Canaã. As palavras do Senhor para eles foram as seguintes: eu não te escolhi porque você era maior entre o povo. Você sabe que eles poderiam ter se sentido muito por terem saído do Egito. Era uma multidão muito grande. Mas Deus vai lembrá-los. Eu não escolhi vocês porque vocês eram o maior povo. Você foi o mínimo. Eu os escolhi porque te amei. E assim vemos até o amor de Deus manifestado nessa providência. Esta lista de nomes, meus irmãos, dessas 70 pessoas, nos faz lembrar que o Deus da providência é que guia o seu povo, que abençoa o seu povo, que prospera o seu povo e que abençoa o seu povo. Uma multidão saiu do Egito 430 anos depois. Tudo isso nos leva à confiança. Tudo isso que nos leva à confiança. Então, irmãos, em segundo lugar, nós aprendemos que nas reviravoltas que Deus permitir na nossa vida, devemos continuar confiando nele. É Ele quem guia, que abençoa, quem protege, quem sustenta até o dia e o dia final. E por último, a terceira lição para nós, e última lição para nós aqui nesta noite, é que o Deus que nos guia na sua providência, muitas vezes em momentos difíceis, de lágrimas, Ele nos guia, nos dando a certeza de que um dia voltaremos com júbilo trazendo os nossos feixes. Quando nós olhamos a partir do verso de número 28, nós vemos que no plano do Senhor experimentaremos alegria, muitas vezes nesse mundo caído, olhando para o propósito maior do Senhor, que é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Isso nos leva à esperança. Além da lição da adoração e da confiança, a terceira lição é a lição da esperança. Olhe comigo o verso 28. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen, no Egito.
Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Irmãos, eu fico pensando que cena maravilhosa essa. 22 anos de distanciamento. Um pai que ao longo dos 22 anos achara que o seu filho havia morrido. 22 anos em que José passa no Egito, longe do pai, longe da família, com saudade do seu pai. E agora é o momento. Seu pai Israel chega no Egito. E José então se lança ao pescoço do seu pai e chora por longo tempo. Irmãos queridos, que momento maravilhoso Deus permite. Que restauração, eu fico pensando, eu lembrei do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, de alegria. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu fico pensando que José e Jacó devem ter experimentado isso. Será que nós estamos sonhando? Mas não era um sonho. Era Deus, na sua providência, fazendo com que pai e filho se reencontrassem e pudessem se abraçar e beijar, numa alegria, uma alegria que Moisés expressa aqui, que nós não podemos, quem sabe, ainda compreender. Só quem esteve lá pôde compreender isso. E o texto diz que, no verso de número 30, Israel disse a José, já posso morrer, pois vi o seu rosto, e sei que você ainda está vivo. Irmãos queridos, é um momento de grande alegria, que Deus proporcionou para o pai, para aquele filho. José dá ordens ali para que eles pudessem ser recebidos por Faraó e ali serem abençoados. Mas o fato é, meus irmãos, que nós temos neste relato, que ao olharmos para toda a Bíblia, nós não lemos relatos como esse em todo o tempo. Aliás, ao longo da história dos filhos de Jacó, quantos relatos de dor, quantos relatos de sofrimento, mas eis o Senhor permitindo um momento de grande alegria e satisfação. Pai e filho se reencontrando, num abraço e beijo de grande satisfação. Eu fico pensando, irmãos, que é para isso que Deus está nos conduzindo. Para um dia em que o Senhor nos fará nos fará nos encontrar com o nosso Rei, o nosso Senhor. O Senhor que nos guia na sua providência, numa vida agridoce, com momentos de alegria, com momentos de sofrimento, mas nos guiando, queridos, até o dia final, quando nós voltaremos trazendo os nossos feixes. Foram muitos momentos difíceis que Jacó e José passaram ao longo dos 22 anos, mas Deus, através da sua providência, tratou o coração de pai e filho, até esse momento do reencontro. Recentemente eu preguei o Salmo 23 aqui, e Davi termina o Salmo 23 dizendo assim, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele cita também o passar pelo vale da sombra da morte. Ele fala do vale da sombra da morte, ele fala da bondade e misericórdia do Senhor. Ele termina o Salmo dizendo, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Irmãos queridos, na nossa vida, experimentamos reviravoltas e por vezes passamos pelo vale da sombra da morte. Experimentamos momentos de refrigério também, mas na certeza de que um dia nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. E conforme nós lemos no início do culto, no Salmo de número 126, que fala da semeadura com lágrimas, mas fala da ceifa com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Deus está providencialmente nos guiando e tem como propósito final a nossa redenção em Cristo Jesus. Deus está conosco em todo o caminho, em todo o percurso, em toda a jornada. Essa jornada tem um destino final, o encontro de Cristo com o seu povo. Queridos, continuemos firmemente nesta nossa jornada, mesmo experimentando tantas reviravoltas, dias difíceis, por vezes dias
fáceis também, mas sem deixar de adorar ao Senhor, sem deixar de confiar no Senhor, mesmo quando nós não entendemos, mas na certeza de que Ele está conosco, está nos conduzindo com um propósito abençoador, e na certeza de que um dia teremos um encontro muito mais emocionante do que o de Jacó com José, um encontro com o nosso Senhor. Eu fico pensando também, quando pudermos encontrar, e eu ficava pensando nisso hoje no velório da minha tia, lembrando do meu pai, que há 11 anos eu não vejo, mas na certeza de que um dia eu verei. A certeza de que um dia eu verei. Que encontro maravilhoso vai ser com o nosso Senhor e com os nossos amados. E que até aquele dia o Senhor nos sustente através da sua graça e para a sua glória.